Olá meninas do Ateliê Mundo das Unhas, vamos para mais um tutorial de unha? Olha, eu sei que tem muita menina que já sabe fazer carga dupla, já desenvolveu técnicas de carga dupla, de flores, de folhas, né? Tem meninas que já fazem one stroke com tinta acrílica, mas mesmo assim ainda tem bastante meninas que estão iniciando no ramo da decoração, de nail art, de unhas artísticas, e elas querem muito, muito mesmo aprender carga dupla. Eu tenho aqui no meu canal vários vídeos que eu já lancei de carga dupla. Na página do Facebook também, Ateliê Mundo das Unhas, também tem vídeos para iniciantes de carga dupla, mas eu tô sempre dando uma mãozinha para aquela garota que realmente quer aprender. Aquela menina que é esforçada, que se interessa e que, mesmo cometendo erros, apaga e repete de novo. Para essas pessoas, eu tô sempre dando uma segunda chance de você aprender como fazer uma simples florzinha ou uma simples folhinha de carga dupla, porque vale super a pena você ter o conhecimento, você aprender, porque fica muito bonito para quem ama a decoração artística nas unhas, tá? Ó, eu vou apresentar os materiais depois, mas eu tenho aqui na minha mão uma folha. Às vezes eu trabalho com folha nos meus vídeos e as meninas perguntam: Cláudia, mas que folha é essa que você... Gente, folha de papel ofício comum, tá? Eu dobrei ao meio e fiz alguns desenhos na minha folhinha, tá? Alguns traços, tá? Fiz uma letra C ao contrário, invertida, uma letra U de cabeça para baixo, uma letra U para cima, tá? Porque eu vou tentar ensinar de uma maneira mais fácil ainda, tá? Utilizando os pincéis como de costume que eu uso nos meus tutoriais, tá? Eu vou começar utilizando o pincel número 7 da Miss Friend, tá? Esse pincel vai no meu kit, tá? Ele é equivalente ao pincel número 2, ele é bem pequenininho, tá? Para vocês terem noção do tamanho do pincel, eu vou pegar aqui o pincel que eu tô habitualmente acostumada a usar, que é o pincel da Esplendor, número 4, tá? Esse aqui é o número 4, que é para você comparar, tá? O tamanho, olha, número 2, ele é bem menor, tá ok? Então, eu vou deixar até o número 4 aqui do lado. Eu separei duas cores de tinta, tintas de tecido da marca da Acrylex, ou da marca que você tiver na sua cidade, tá? Essa daqui é a branca e essa daqui é a rosa escuro, tá? E a gente já umedeceu o pincelzinho, eu já molhei meu pincelzinho na água. Vou começar a decoração com ele, eu aperto, ó, com a ponta do dedo a cerda do pincel, para ele ficar bem juntinho, tá? Porque pode acontecer do pincel fazer isso, ó. Ele apertar, ele juntar as pontas. Então, eu abro novamente o pincel, ó, pra ele ficar bem quadradinho, tá? E eu vou começar molhando uma ponta do pincel na tinta rosa, não importa, não interfere ou se é no rosa primeiro ou se é no branco primeiro. Vou virar o meu pincel e vou molhar a outra ponta na tinta branca, ó. Molhei uma ponta em cada cor, tá? Vou deixar de lado o meu pincelzinho. Eu deveria ter um papel, pego um papel colorido, né? Mas o que tinha pra minha mão aqui era o branquinho. Então, a carga dupla é sempre branco com alguma outra cor, mas pode variar também. Eu posso usar duas tonalidades de verde, como essa daqui, ó. Verde oliva com verde kiwi, que eu vou usar daqui a pouco para fazer as folhinhas, tá? Duas tonalidades de verde, onde o verde kiwi substitui o branco, tá? Que é o mais clarinho. E o verde oliva vai substituir o rosa, que é o mais escuro, ok? Então, ó, primeira coisa que eu tenho que me certificar de que o pincel tá com a tinta na quantidade exata, certinha. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar o meu pincel de lado, porque como ele é um pincel quadrado, ele é achatado, ele não foi feito para ser arrastado para cima, em si para o lado, para a lateral. Então, eu fiz aqui 3 linhas na minha folha e eu vou encostar a parte rosa do meu pincel na linha, ó, e vou arrastar. Mais de uma vez, olha, eu arrasto até me certificar de que as duas cores estão saindo no papel. Ó, novamente, ó, encostei o pincel, arrasto, ó. Esse pincel da Miss Friend, ele é ótimo, ele é bem molinho, tá? Ó, de novo, vou arrastar o meu pincel. Ok? Primeiro exercício, tá? Não pode ter uma cor a mais do que a outra, tem que ser igual as duas cores, tá?
Segundo exercício, vou molhar novamente meu pincel na tinta. Tá vendo que eu não lavo, não lavei meu pincel, apenas umedeci, tá? Com a parte branca sempre virada para cima, ó, quando eu arrastei o pincel, o branco tá para cima. Parte branca do pincel para cima, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse uma letra U ao contrário, ó. Então, eu vou encostar o meu pincel aqui, ó, nessa pontinha aqui e vou subir, ó, vou arrastar e vou fazer esse movimento até chegar do outro lado. Eu sugiro a vocês que façam essa marcação no papel para quem tá começando, tá? Molhe mais um pouquinho na tinta, encosto aqui, ó, eu tenho que ir dessa ponta até a outra. Então, eu vou encostar o meu pincel, aí vou subir, ó, vou fazer essa circunferência até chegar do outro lado. E vai repetindo, em cada vez que você fizer essa voltinha, essa letra U ao contrário, vai repetindo até chegar ao ponto de você não precisar mais, no papel, fazer essa marcação. Ó. Pronto. Tem como fazer essa voltinha menor ainda, bem pequenininha? Vou repetir aqui embaixo, tá? Porque o meu pincel é pequeno. Branco sempre para cima, não pode fazer isso, ó, virar o branco para baixo, sempre para cima, ok? Eu vou encostar, ó, o meu pincel e vou fazer a voltinha sem ter a marcação. Olha lá. De novo, vou molhar o meu pincel, tá? E vou fazer a mesma voltinha, ó. Subiu, fez a voltinha, desceu. É um morrinho. Vou fazer ela menor ainda, tá? Menorzinha. Encostou, faz uma pequena voltinha, parou. E é esse tamanho aqui que vocês precisam treinar, tá? Quanto menor for a voltinha que você fizer, mais fera você fica. Por quê, Cláudia? Porque a unha da brasileira não é grandona, é um tamanho de médio a pequeno. Então, você precisa treinar em unhas pequenas para você ficar fera. Olha o tamanho da minha voltinha, ó. Pequeno, ó. Eu mais arrasto o pincel pro lado do que para cima. Olha, encostou, vou subir levemente, parou, tá? Se você fizer uma voltinha para cima muito grande, como essa daqui, ó, isso aqui tá errado, tá? Não pode ter esse buraco aqui. E mesmo ela pequena, ó. Tá vendo, ó? Não pode ter essa parte muito larga, muito oca aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Então, meninas, voltamos com o nosso treino, a nossa aula treino, tá? Eu continuo aqui com o meu papelzinho, eu vou recarregar o meu pincel, porque agora a gente vai fazer o movimento na posição contrária, tá? A gente vai fazer a letra U na posição original, para cima. Então, a gente vai encostar, ó, o pincelzinho lá na pontinha da letra U, desce. Agora, a gente vai descer, ó. Vamos fazer a letra U com o pincel. E fechei até chegar do outro lado. De novo, vou recarregar o pincel. Olha, encosta aqui na lateral, você pode até fazer duas marcaçõezinhas, ó, separadas, tá vendo? Ó, faz duas marcações, encosta lá na letra U, ó, desceu, chegou do outro lado. Não tem uma maneira mais fácil de exemplificar como se faz a voltinha para cima e a letra U para baixo do que essa, escrevendo, desenhando, né, rabiscando a letra U no papel. Aí encostou, desceu, parou do outro lado. De novo, fazer a última aqui, ó, letra U, ó, encostou, desceu, parou do outro lado. Só que a gente vai fazer agora pequenininho, sem estar a marcação, tá? Vamos diminuir esse tamanho dessa letra U, tá? Vou repetir, ó, aqui embaixo, ó, vamos fazer agora sem estar marcado, tá? Encostou, desce, para do outro lado. Não precisa subir muito, ó, nem descer muito, ó, encostou, desce um pouquinho, parou do outro lado. E a gente precisa diminuir isso, como eu falei, a unha da brasileira é menor, né? Então, vamos fazer uma letra U bem miudinho, ó, encostou, arrasta só um pouquinho, parou. Encosta, arrasta um pouquinho, parou. Você pode até fazer a marcação, tá? Marca, ó, dois pontinhos, ó. Separa, mais dois pontinhos, ó, encosta, arrastou pro outro pontinho, parou.
encosta, ó, num risquinho, ó, arrastou até chegar no outro, parou, tá? Essa é a letra U. E agora a gente vai fazer a junção da parte de cima, da voltinha de cima, com a voltinha de baixo. Vamos lá, vou repetir aqui, ó. Na parte de baixo, primeiro eu vou fazer a voltinha de cima, essa primeira que eu aprendi, tá? Olha, voltinha para cima, de novo, voltinha para cima, vou molhar mais uma vez. Voltinha para cima, olha lá, 3 voltinhas, vou passar de novo aqui no meio, ó. 3 voltinhas para cima. E agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é a letra U, né? Que vai dar início ao meu botão de carga dupla. Então, essa ponta branca aqui, ó, a parte branca do meu pincel vai encostar exatamente aqui, ó, no finalzinho da parte rosa aqui, ó, e tem que fechar exatamente certinho com a outra ponta. Então, eu vou encostar aqui, ó, meu pincelzinho, ó, vou descer, fazer a letra U, ó, vou descer e encaixar certinho do outro lado. Eu já tenho um botãozinho de carga dupla, tá? Voltinha para cima, voltinha para baixo e eu formo um botão de carga dupla. Olha, eu vou arrastar agora o meu pincel, ó, encostei aqui no finalzinho do rosa, da pontinha do rosa, ó, e arrastei até encostar do outro lado, ó. Pronto, cheguei. De novo, mais uma vez, olha, branco sempre para cima. Se você inverter, ó, fizer ao contrário, vai dar errado o seu botão, tá? Branco sempre para cima, tanto na voltinha de cima quanto na letra U. Encostou o pincelzinho aqui, ó, arrasta até chegar certinho do outro lado, tá? Não pode acontecer esses tipos de erro. Olha, você fez a voltinha para cima e na hora de fechar você ultrapassou. Ou você fez uma letra U muito grande, tipo assim, olha, voltinha para cima e na hora de fechar a letra U, você fez ela maior do que a voltinha de cima. Olha, isso aqui tá errado, tá? Esses dois aqui estão errados, os 3 primeiros corretos, ok? Então, agora eu vou limpar o meu pincel, que vem a terceira e última etapa, que é a folhinha. Vamos aprender folhinha de carga dupla, tá? Vou trocar aqui a posição das minhas tintas. Eu tenho aqui 2 cores de tintas, tá? Que eu uso muito, que é a verde kiwi e a verde oliva, tá? Eu vou molhar o meu pincelzinho no verde kiwi, no verde oliva. Lembra que eu expliquei que o verde kiwi ou verde mais claro substitui o branco? Então, ele também vai ficar para cima, olha. Se eu encostar o meu pincel e arrastar, o verde kiwi fica para cima, tá? Só que na hora de eu fazer a folhinha, o meu pincel, ele não pode ser arrastado assim, ó, de lado. Ele tem que ficar inclinado, ó, tá? De quina, tá? De lado, meio que de ladinho, tá? Fazendo essa posição aqui, ó, tá? Como se eu estivesse arrastando ele de ladinho, ok? Então, quando eu arrastar o meu pincel, vai sair exatamente esse formato aqui, que é um losango, tá? Então, eu marquei aqui 3 tracinhos, aonde eu não vou encostar o meu pincel nem em pé e nem deitado, ó. Não vai ficar nessa posição, ele vai ficar assim, ó, inclinado de ladinho, tá? Vou molhar novamente o meu pincel. Olha, fiz o tracinho aqui, ó. Encosta o pincel de ladinho aqui no tracinho, ó, e arrasta pra cima. De novo, encosta o pincel no tracinho, arrasta pra cima. Mais uma vez. Encosta o pincel aqui no tracinho, ó, e arrasta pra cima, tá? Vamos lá arrastar agora sem o tracinho? Vou arrastar aqui embaixo, olha, meu pincelzinho, tá? Encosta o pincel, olha, e arrasta ele de ladinho, ó. Encosta e arrasta ele de ladinho pra cima. Vou botar mais um pouquinho de verde oliva. Encostou, arrasta o pincel de ladinho. De novo, encosta o pincel de lado, de quina, ó, arrasta ele de ladinho, tá vendo, ó? Ele faz o formato de um losango, tá? E como é que a gente aplica a folhinha no botão? Botão já pronto, aqui o botãozinho, ó, temos 3 botões prontos aqui. A ponta do verde escuro é a que vai encostar aqui embaixo, ó, na base do botão. A base do botão é essa parte rosa aqui embaixo, tá? Então, eu vou encostar o meu pincel, ó, e arrastar pra cima. Ó, já fiz uma folhinha, tá? A minha mão vai virar, ó, a minha mão vira para o outro lado, ó, e a ponta verde escura vai encostar lá, ó, lá no finalzinho, ó. Encostou,
arrasta para cima. Mais uma folhinha, tá? Vou colocar mais uma folhinha em outro botão. Nesse aqui, ó, a ponta do verde escuro, encostou, arrasta para cima. Do outro lado, encosta a pontinha do verde, ó, arrasta para cima. Se eu quiser colocar uma folhinha no alto do meu botão, ó, olha a ponta do verde escuro encostando, ó, no meu botão. Encostou de ladinho, ó, de quina, ó, arrasta para cima. No outro botão, encostou, arrasta para cima. E se eu quiser colocar uma folha para baixo, Cláudia, eu vou apenas direcionar, eu vou virar o meu pincel, olha, virei, o verde claro vai ficar para baixo e eu vou encostar aqui, ó. Então eu vou puxar para baixo, ó, encostou, puxo para baixo, puxo para mim, na direção da minha mão, tá? Encosta aqui a pontinha, ó, puxou para baixo, tá? E a gente vai treinar agora no nosso disquinho de aula.